mais uma noite literária. Nessa edição, eu que vou apresentar, meu nome é Bruna Cristine, porque hoje a gente vai falar sobre mulheres, então a gente achou que nada melhor do que uma mulher apresentar o espaço. Eu estou um pouco nervosa, eu queria pedir a compreensão de todos. Eu não sou acostumada com microfone, acho que como a maioria das mulheres aqui, a gente é criada para ficar dentro de casa, falar baixinho, ao contrário dos homens. Então, tá falando aqui agora está sendo um desafio enorme para mim. E eu topei esse desafio porque eu acho que a gente tem que se apropriar desses espaços mesmo. Bom, a Noite Literária é um evento que acontece mensalmente para discutir literatura de Uberlândia e nacionalmente. É patrocinada pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura e pelo Instituto do Coração. Essa edição é muito especial. A gente vai receber aqui a Mel Duarte, de São Paulo. E a Mel vai contar um pouquinho para a gente da trajetória dela enquanto escritora mulher. A gente sabe que, historicamente, as mulheres elas são excluídas de vários espaços e a literatura é mais um desses espaços. Só que há muito tempo também, acho que hoje mais do que nunca, as mulheres estão se apropriando, estão se colocando mais, estão tomando a frente desses lugares. E hoje a Mel vai contar um pouquinho para a gente da história dela. A gente vai discutir sobre a mulher na literatura enquanto escritora, enquanto personagem, enquanto leitora também. E eu queria pedir a educação de todos, silêncio. E vamos receber aqui agora, então, a Mel e a Dorinha. Muito obrigada. Ok. Boa noite, então, a todos. Estou aqui, nesse momento, logicamente, tendo já de cara que agradecer imensamente ao Robson, né, por me proporcionar esses contatos, né, com pessoas que vêm fazendo trabalhos muito interessantes com a poesia, né, e que não só na situação isolada, mas espalhando tudo isso, multiplicando de uma forma fundamental e importante, né, para a literatura, para a formação sensível, né, para a poesia, enfim. Queria agradecer essa oportunidade ao Robson, né, e a Mel, né, com quem venho falando há um tempo, né, a gente vem conversando e tratando dessas questões um pouco para combinar algumas coisas para falar por aqui. O tempo é curto, né, a gente não tem muito tempo para seguir. Podíamos ficar muitas horas. Sim. Mas, então, agradeço muito a oportunidade de estar conversando com você, Mel. Não é? A gente tem 40 minutos para conversar, dos quais a gente pensou, eu e a Mel, em dividir em duas partes essa conversa, né? Uma primeira parte em que a Mel vai... Eu não vou fazer nenhuma pergunta, né? Eu só vou colocar os temas assim, né? E uma segunda parte também da mesma forma, e depois a gente vai abrir para debate. Eu acho que o legal é conversar e ouvir a Mel, né? A Mel tem muita coisa para contar, para dizer, né? A Mel é formada em comunicação social, não é? Poeta, mulher, ativista, produtora e agitadora cultural, integrante do coletivo Poetas Ambulantes, né, que declama e distribui poesia nos transportes públicos em São Paulo, não é? E eu acho que ela faz muito mais que isso, e ela vai poder falar depois, né? A Mel, o trabalho dela é um trabalho intenso, e por não ser um trabalho solitário, é um trabalho que quer tocar as pessoas. A sensação que eu tenho, pelo pouco que eu já vi da Mel, né, é que o processo de criação dela, né, é um processo que tem muito a ver com a recepção, com o leitor. Ela não está sozinha, né? Não é uma poeta que faz os seus poemas para serem declamados.
né? Ela escreve a poesia dela, mas está em diálogo constante com o leitor. O leitor faz parte dessa produção da arte poética, né? É porque ela lida muito com o público, né? Muito. E aí e aí essa coisa me faz sempre lembrar, né? O que o poeta diz é que não é fácil encontrar novidades em poemas, né? Mas homens morrem miseravelmente todos os dias pela falta do que nele existe. E acho que essa é a aflição da Mel. Adivinhei, não? Sim, podemos colocar assim. Não é? Então, essa é a... Né, eu penso ser uma preocupação grande sua. Né? Então, tá. Então, a gente vai para a primeira parte. Né? Aí eu peço o Robson para falar para a gente do tempo. Né? E a gente vai começar assim. Mel, fala para a gente como é que você chegou na poesia, né? E nas cenas dos saraus, né? E já aproveita e faz um link com essa questão da cena atual dos saraus em São Paulo, né? O coletivo dos poetas ambulantes, as intervenções, a questão da recepção e da participação do público, né? E a experiência que você teve também, se você pode falar, com a Feira do Livro na Argentina, porque você esteve lá também, né, fazendo esse trabalho, né? E, claro, fazendo referência a essa questão da Mel, mulher negra que enfrenta esses legados machistas brasileiros, né, no Brasil, que é hoje o 5º país do mundo onde mais se matam mulheres. Eu vou pedir para você daqui a pouco voltar nessas perguntas, porque assim foi um... Não, mas é isso, são os saraus e a sua participação nas cenas contando certo, com isso. Certo. Né? O Brasil hoje, eu tive lendo o mapa da violência de 2015, estou meio informada. O homicídio contra as mulheres negras aumentou 54% em 10 anos. Isso tudo tentando a ver com a sua participação nos saraus, nas cenas e tal. Para a gente começar. Tá. Primeiro, vocês estão me ouvindo bem? Tá, legal. Eu não tenho muito costume de trabalhar com microfone. Para mim é muito mais no gogó, mas hoje, né, tem essa necessidade, então vamos lá. Eu acho que fica melhor também para todo mundo ouvir. Antes de qualquer coisa, eu queria dar boa noite e agradecer muito a presença de cada um de vocês. Boa noite. Eu senti a força da galera para conseguir me trazer aqui. Agradeço ao Robson muito por essa força-tarefa, assim, a todas as meninas que foram me recepcionar hoje. Muito obrigada. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouco. Eu nem sei se às vezes a gente até, né, se sabota um pouco, se tem tantas coisas interessantes para falar, mas é muito bom poder trocar. E acho que também essa parte da gente poder conversar, eu ouvir vocês perguntarem, eu acho que é muito legal. Eu quero muito ouvir vocês também, afinal, é a primeira vez que eu estou vindo aqui e estou entendendo da cena daqui também de Uberlândia. Eu conheço muita galera de Minas, de BH, principalmente, mas aqui é a primeira vez, então, para mim, é uma surpresa saber que existem tantas pessoas escrevendo, tantas pessoas fazendo para que essa noite de hoje, por exemplo, aconteça. Então, assim, muito obrigada, gratidão mesmo por estarem aqui. E vamos trocar, eu sou super informal, assim, estou nervosa pra caramba, nossa, senti uma pressão, assim, muito obrigada mesmo pela recepção. Então, vou tentar dar o melhor de mim aqui e a gente poder fazer uma conversa legal. Eu acho que, para iniciar um pouquinho com o que a Dorinha falou, as perguntas, agora mais ou menos assim que ela me fez, vamos começar do começo, então. Eu sei que o processo de escrita para cada um é diferente. Eu até gostaria de saber, depois, se alguém tiver alguma curiosidade para me contar, porque eu gosto de saber como que isso acontece, como que a literatura, a escrita toca as pessoas, a poesia, como que isso brota na vida das pessoas, porque eu acho legal. Eu comecei a escrever quando eu tinha 8 anos de idade. Hoje eu tenho 26. Eu sei que eu tenho cara de 15, mas é 26. E as pessoas duvidam. Posso beber cerveja, tá, gente? Tá tudo certo. E quando eu comecei a escrever, eu não sabia direito o que eu fazia poesia. Assim, eu li um livro didático na escola, vi alguns trechos de versos, rimas, e achei aquilo interessante. E comecei a trabalhar isso de uma forma muito orgânica, muito natural, muito infantil, flor com amor, aquelas coisas todas. Mas fui pegando, acho que a cadência dessa literatura gostosa, da poesia, dessa coisa de poder rimar, isso acho que é muito legal. Mas, assim, escrevia de uma forma muito contida, muito para mim. Mas, conforme eu fui crescendo, fui estudando, sempre gostei muito de português, sempre gostei muito de fazer redação. Eu acho que, apesar de eu ser uma pessoa um pouco comunicativa, eu gosto muito de escrever, gosto muito de me fechar no meu mundinho e colocar algumas coisas que passam na minha cabeça no papel, porque, às vezes, na fala a gente não dá conta, né? É muito louco isso.
E quando eu tinha uns 15 anos, eu comecei a mostrar para algumas amigas, aquela coisa muito interna, nem a minha mãe sabia que eu escrevia. E aí eu começava a trocar versinhos com as amigas, assim, sabe? Uma coisa de brincadeira mesmo, ó, eu tal e tal palavra, faz um versinho aí. Aí eu fazia aí eu desafiava a amiguinha a fazer outro. E comecei a brincar assim. Quando eu já estava com os meus 18 anos, eu já estava escrevendo bastante, mas novamente só para mim. Eu acho que isso é uma questão também muito da mulher, a gente guarda muitas coisas, assim, é muito... Eu nunca tinha ouvido falar de mulher escrevendo poesia, minha família não vem dessa pegada literária, assim, eu nunca tive nenhuma referência quando nova, foi muito da escola mesmo, de ler textos e querer escrever. E aí, com os 18, já um pouquinho mais estudada, entendendo um pouco mais da vida, eu percebi que eu podia escrever sim, mas até então eu achava que era uma coisa para trocar entre as mulheres, entre as pessoas que eu conhecia. Não imaginava que talvez o que eu pudesse falar pudesse atingir outras pessoas e talvez aquilo realmente fosse importante para alguém, né? A gente sempre acha que, mas não é importante, não vou falar. Mas o sarau está aberto, não, mas o que eu tenho para falar ninguém quer saber. E nem sempre, a gente não sabe o que passa dentro da cabeça de cada um, o que ocorre na vida de cada um, então o importante é compartilhar. Eu acho que a poesia vem muito para isso, para a gente poder compartilhar. E aí eu comecei a trabalhar numa livraria, conheci uma pessoa que fazia um sarau na periferia de São Paulo, ele falou, vamos lá, vamos conhecer. Eu também não sabia direito o que era sarau, ainda não estava por dentro, sabe, dessa vida toda, lá com os 18, e comecei a frequentar esse sarau. E a primeira vez que eu fui, eu falei, puta merda, as pessoas fazem isso mesmo. As pessoas trocam e a galera fala a minha língua, não essas coisas difíceis que eu não consigo entender quando eu leio muitos livros, assim. Várias amigas minhas falaram, eu não gosto de poesia, não entendo. Gente, não, ela pode ser acessível, sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar. E a partir dali, eu não parei mais, literalmente, assim. Foi um marco na minha vida. Fui frequentar um primeiro sarau, então eu comecei a frequentar vários. No começo, eram muitos poucos na cidade de São Paulo. Agora a gente está com um boom de saraus, entre outras coisas lá. E era muito difícil também para mim me colocar, porque só tinham homens. É muito engraçado, né? As pessoas falam que essa coisa de, mas homem escreve poesia, que coisa meio afeminada, não sei o quê. Mas quando eu ia em sarau, eu só via homem falando. Aí eu ficava na dúvida, falando, mas espera aí, que tem uma contradição, aí não é possível. Nesses espaços são eles que têm a voz, são eles que falam. Tem muitas coisas que são legais, mas muitas coisas também não são. Então, assim, eu sentia falta de ter referências. Eu acho que esse foi o ponto principal quando eu comecei na poesia, assim, ver as meninas da periferia começar também a trocar, a se colocar, a falar. Não é fácil, algumas pessoas, né, sabem que é difícil chegar na frente de um espaço e falar alguma coisa, ainda mais quando é sua, porque a responsabilidade é toda sua. Quando você fala o texto do outro, você fala, pode ser um texto lindo ou feio, é do outro. Mas quando é você, né, você está colocando o que é seu para fora. Então, acho que foi um momento que eu falei assim, eu gostei disso, eu acho que eu tenho coisas para trocar e vou, sabe, assim, vou encarar isso. Então, dos 18 para cá, eu vim fazendo as poesias nos saraus e frequentando vários saraus de São Paulo. Qual que era a outra percepção? Essa questão que eu acho que você podia falar um pouco do texto que é falado nos saraus, que escolha que você faz, né, desses textos, por que esses textos, né, em que local você fala esses poemas, enfim, né, assim, meio que caracterizando aquilo que a gente falava ali na conversa, né, a tua intenção. Eu acho que existem momentos e momentos das nossas vidas. Então, quando eu comecei esse movimento, dos 18 a uns 23, assim, eu ainda era muito insegura em falar, e escolhia 1000 vezes as palavras e pensava muito bem como me colocar nos espaços. Assim, eu tinha uma preocupação muito maior. Mas hoje eu estou muito mais livre. Acho que eu me sinto muito mais segura de poder falar realmente o que eu penso, o que eu vivencio, o que eu vejo as minhas irmãs vivenciando, também isso é muito importante. Porque eu acho que o poeta ele tem a imaginação muito fértil. Então, a gente pode falar sobre coisas que nem sempre a gente vivencia. Isso é ótimo. Eu acho muito legal poder criar também. E acho que depende muito dos espaços. Quando a gente vê que é um público, sei lá, mais infantil, eu não vou chegar falando um monte de poesia com palavrão e muito, né, assim, que seja uma forma que possa assustar as crianças. A gente também acho que o legal é pensar em ter repertórios, a gente conseguir trabalhar várias temáticas para apresentar em diversos espaços, senão também a gente não é conhecido, assim, né? É legal que as pessoas entendam que temos várias vertentes. Eu acho que isso é bacana. Mas de uns tempos para cá, eu sinto muito mais a necessidade de ser mais combativa, assim, sabe? Nos espaços onde eu estou. Principalmente porque nesse meio do sarau, acho que como em todos os outros, tem muito machismo. A gente já passou por coisas muito chatas, assim, nesses movimentos. Então, às vezes eu vejo que as meninas ficam muito mal de falar e de se colocar. Então, é nesse momento que a gente pega a dor e fala, não, então hoje eu vou fazer uma poesia tal, para tal pessoa, e vai ser direcionada mesmo, entendeu? Tipo, vamos acordar.
Acho que tudo depende do espaço, do lugar, mas de uns tempos para cá, a gente está tendo que ser mais combativo, assim, não tem como, assim, eu sinto essa necessidade. Tá, e aí você tem falado mais em escolas que não são da cidade, do centro de São Paulo, são escolas da periferia. Sim, também. Além dos saraus, que é um espaço legal de se frequentar, mas a gente sabe que o sarau ele é um espaço feito, digamos assim, de poeta para poeta, né, de escritor para ouvinte. As pessoas já vão no lugar para poder ouvir, elas já estão preparadas. E o legal é quando você vai num lugar onde isso não acontece. Quando você chega numa escola da periferia e pode fazer uma apresentação de poesia, a recepção é completamente diferente. É completamente diferente. Eles têm curiosidades, eles querem entender. A forma como bate neles é completamente diferente. Então, assim, eu acho que é importante, sim, a gente ocupar esses espaços, a gente poder trocar. Mas é muito importante também a gente estar nas bordas, a gente ver o que está acontecendo e trocar com uma galera que está começando a entender, está começando a caminhar. Se quando eu comecei eu tivesse referências, por exemplo, se na minha escola eu tivesse visto um poeta, porque até então eu achava que poeta só era gente morta. Eu não entendia que escrever era uma coisa de alguém que podia fazer isso agora. Eu achava que tipo assim, as pessoas faziam antes, e aí depois era lançado e, nossa, ficou vangloriado. Assim. Não entendia que isso era uma coisa de agora. E a gente pode escrever a nossa história, a gente tem que escrever a nossa história. Eu acho que o momento é mais do que agora. Assim, a gente está passando por coisas assim, tensas, né, na cidade de São Paulo, no Brasil de uma forma geral. E a juventude tem que começar a se colocar. Eu vejo muitos jovens ainda retraídos, ainda que não conseguem entender direito o que está acontecendo. Eu acho que a nossa obrigação é de abrir a cabeça, sabe? É de falar a mesma linguagem, de chegar junto. Tem que trocar, a gente precisa evoluir e tem que ser junto, assim, sabe? Então, eu acho que a poesia tem esse poder de transformação, de poder chegar numa escola e fazer o olho de uma pessoa brilhar. Na Fundação Casa, eu me apresento também. É muito foda. Se alguém, não sei se vocês sabem, mas, enfim, a Fundação Casa é a antiga FEBEM. Então, quem puder um dia ter a oportunidade de conhecer os meninos que ficam na fundação, de poder passar nesse espaço, é muito necessário. É muito necessário. Eles precisam muito trocar. A gente tem que estar nesses lugares e conversar com essa galera. Então fala uma poesia que você fala aí nesses espaços para essa galera. Fala aí. Põe a poesia no ar aí para tocar, né? Tá, tem que fazer no microfone. Tá, então já que me pediram, então eu vou fazer uma no microfone. Depois, quando eu me sentir mais à vontade, vou largar o microfone, tá, gente? Que é difícil para mim. Já que eu estava falando da Fundação Casa, então eu vou fazer uma poesia que eu fiz especialmente para os meninos da Fundação, depois de uma visita que eu fiz lá, e vi um menino conversando com a mãe dele. A gente estava comendo junto no refeitório, e foi muito tocante para mim ver aquele menino conversando com a mãe. E o nome dessa poesia é Coração de Mãe. Frestas invadem janelas, ruídos, sistemas, celas, risadas amarelas, um reflexo, uma luz que não reverbera. Fardas são singelas e a mente não oxigena. Faltam palavras, trocas, telas, poemas. Existem almas sinceras clamando por atenção. Existem almas que precisam dar e receber perdão. Uma pausa do mundo, seres confusos, exclusos, sentimentos, sentir medo, sentimos tudo. Ações e reações por impulso, resgatar mentes em desuso. Meninos labirintos, menores em idade, maiores descaminhos, querer seguir adiante, mas como ultrapassar o abismo? Na falta de conhecimento, improviso. Na sobra de tantos conselhos, corro risco. O estudo é a arma de tiro certo, mas a ignorância fez seu trabalho desde cedo. Veja bem, não querer bancar o esperto vai te manter mais perto de quem lhe guarda dentro do peito. Deixe que as palavras pétalas que saiam de mim sirvam de semente rascunho para o teu jardim. Observe e absorva tudo que lhe rodeia. E lembre-se, coração de mãe é grande sim, mas não cabe na cadeia. Obrigada. Então, você vê que a vibração maior é quando a poesia vem, né, para o ar, né? Joga no ar e aí a coisa vibra, né? Melhor, então, é falar poesia, né? Então, aí, Mel, daí talvez eu acho que eu já vou até pulando para a segunda parte, porque a segunda parte é um pouco por aí mesmo, sabe? É uma discussão que eu até, naquele nosso roteiro que a gente pensou, né?
A questão da sua produção escrita, né? Você tem os fragmentos dispersos, né? E o Negra Nua Crua, né? Então, vamos já passar para essa parte. Fala para a gente dessa produção. Tá. Gente, o Fragmentos Dispersos, que é o meu primeiro livro, eu deixei até no balcão, ali em cima com a Angélica, se alguém quiser dar uma olhada. Tem alguns, acho que ali em cima da mesa também, depois eu peço para o pessoal passar aí para vocês verem. Foi um livro que eu fiz... Assim, é muito doido, né? Por que a gente escreve livro? Fiquei pensando bastante do porquê que eu escrevi um livro, se era necessário, se eu deveria colocar isso num papel, porque depois que a gente põe, lascou, assim, né? Tá lá, tá escrito, tá para a história, sei lá quem vai ver daqui a alguns anos e o negócio tá confirmado. Mas eu senti a necessidade de chegar nos espaços e apresentar alguma coisa, igual uma pessoa, sei lá, um rapper, precisa estar com o seu CD, vendendo de mão em mão. A gente que é escritor independente sabe que se a gente não fizer o nosso corre, ninguém vai fazer. Então, a gente tem que estar na rua, tem que estar movimentando. E eu quis fazer o Fragmentos Dispersos para sentir a recepção das pessoas ainda. Eu frequentava muitos espaços, as pessoas me cobravam livro, mas eu não sabia como que ia ser isso. Essa questão de venda, né? Assim, se isso, será que rola? Será que vão comprar? Será que vai ficar parado? E aí eu resolvi fazer um livro com poesias curtas. São 12 poesias. Todas elas são ilustradas por artistas diferentes, artistas, a maioria grafiteiro, que acompanham o meu corre e gostam, enfim, das poesias. E aí eu mandei para essa galera as poesias e falei, olha, escolham vocês o que vocês querem desenhar, porque eu não quero pensar em quem vai fazer o quê. Eu quero que fique livre. E foi muito louco, porque todos voltaram e ninguém escolheu a mesma, assim, deu certinho, foi perfeito. E cada um fez um desenho mais lindo do que o outro, assim, na parceria, porque a gente só trabalha com parceria, né? Porque o bagulho é louco, e se não tiver gente para ajudar, a gente não sai do lugar, assim. Então, graças a Deus, eu pude contar com pessoas incríveis para fazer esse trampo. E o diferencial dele, porque eu fiquei pensando, tá, vou lançar um livro, existem vários por aí, e o que vai ter de diferente além do que eu escrevo? Já que eu vou fazer um livro que é visual, que tem imagens, as pessoas poderiam passar essas imagens para frente, né? Eu acho que nada mais justo do que poder difundir, divulgar o trabalho. Então, eu coloquei um picote nas folhas, onde vocês podem destacar as folhas e passar para frente. É como se fosse um cartão postal. A ideia é que você dê de presente mesmo, assim, sabe? Puxa, essa poesia tem a cara da minha amiga, essa poesia tem a cara da minha mãe. Essa daqui eu vou dar para o carinha lá. Teve gente que até arrumou namorado e namorada com o meu livro. Isso foi sensacional, assim, fiquei muito feliz. Porque, né, vira aquela conversinha daquela poesia romântica, de repente trocam olhares e pum, estava namorando. Então, achei ótimo, fica a dica, se alguém quiser dar uma olhada aí, não souber como chegar na menina ou no menino. Isso foi um ponto positivo do meu livro. E o legal é que, assim, ele é um livro mais em conta também, para justamente poder rodar. Hoje ele tá por R$15. Então, também quem puder ir colaborar e levar para casa. A ideia é que destaque, gente. Pratiquem o desapego. Eu sei que é difícil pra caramba. As pessoas ficam sofridas porque elas falam, porra, mas eu destaco tudo, e aí eu fico sem o livro? Aí é que tá, o livro é barato, compra 2, de repente, né? A gente já faz um bem bolado, entendeu? E detalhe, a última poesia é uma poesia maior que eu fiz para ficar no livro. Porque eu pensei, vai que a pessoa destaca tudo, ela vai ficar triste, então ela guarda pelo menos uma poesia. E a última poesia ela é um pouquinho maior e não destaca. Mas o Fragmentos é nessa ideia mesmo de poder praticar o desapego e passar para frente a literatura também, né? Não guardar o livro na gaveta, li uma vez e esquecer ele lá. Destaca, passa para frente. E o Negra Nua Crua, que infelizmente eu não trouxe, já até me cobraram ali, cadê o livro novo? Justamente por essa questão de literatura independente, que depende mais das pessoas do que qualquer outra coisa. Dependia de muitas pessoas para fazer esse trampo acontecer. E, infelizmente, algumas delas tiveram alguns problemas de saúde e eu não consegui terminar ele a tempo de poder lançar para trazer para cá, porque eu queria muito. Mas, como eu também não queria trabalhar com outra pessoa, além da pessoa que eu havia escolhido, eu falei, quer saber? Vou esperar. Tudo tem seu tempo, nada é por acaso. Então, está programado para o primeiro semestre do ano que vem lançar o livro e, enfim, eu vou divulgar, vai estar pelas redes. Eu quero, se eu puder, voltar depois para trazer o livro para cá também, deixar com vocês. Porque já é um livro que tem uma pegada muito mais ativista, muito mais, como diz o nome, ele é Negra Nua Crua, são 3 temas diferentes, então para cada tema eu trabalhei poesias específicas, ele foi muito mais pensado, fiz ele ao longo de 2 anos, assim, então ele está muito mais trabalhado. E o Fragmentos, como são poesias curtas, eu consegui lançar ele de uma forma mais rápida, assim, para justamente ver se funcionava. E funcionou, eu consegui lançar 1000 exemplares, os últimos 40, na verdade, estão aqui. É verdade. Acabaram os livros, agora que eu lembrei. Eu trouxe 40, estão aí.
E é isso, não pretendo relançar tão cedo, porque acho que agora é trabalhar outras coisas, né? Então, aí você disse que nesse Fragmentos Dispersos, você disse que você faz uma poesia que é para praticar o desapego, né? E no Negra Nua Crua, né, você é daquele tipo assim, que não se engane, eu sou doce, né? Eu sou doce, mas não se iluda, né? Quer dizer, sou negra, nua e crua, né? Então são duas produções, são duas formas, né, de visão de mundo, de sentimento, né, de produção, enfim. Aí eu queria que você, assim, meio que falasse um pouco isso, porque esse livro, Fragmentos Dispersos, em que você pratica o desapego, você não fala ele nas escolas, esses poemas. Porque, assim, você ficou de falar um pouco também do coletivo, né? Sim. Então, aí os textos que você vocaliza, né? E que você fala e troca com o público, né? Então, como assim, né? Que tem alguns textos que você fala e outros não? Como é que é essa escolha, né? Certo. Então, justamente pela demanda que eu fui sentindo, o Fragmentos Dispersos é de 2012, então, assim, já são alguns anos de evolução, né? A mente vai evoluindo e a gente quer falar sobre outras coisas. Porque quando eu lancei ele, eu trabalhei bastante ele. E, na verdade, ele tem esse lado muito mais poético, muito mais sensível, mas o Negra Nua Crua, ele também trabalha isso no crua. Eu trouxe esse tema justamente para poder... Eu falo que são brisas avulsas, são as minhas viagens que permeiam desde a espiritualidade, sei lá, até casos cotidianos, assim. Então, acho que a ideia é poder trabalhar tudo. O Fragmentos Dispersos, às vezes, algumas curtinhas eu faço. Eu tenho uma ou duas assim que eu gosto muito de falar. Então, fala. Né, que a gente sente que a coisa fica mais vibrante, assim. Quero ver se eu lembro essa. Para de falar. Fala. E se ele soubesse a desordem que me causa, hesitaria em chegar perto, pois não é de bom grado deixar assim uma moça tão descomposta. Curtinho. E tem um outro lindo também, que é esse aqui. Fala ele. Eu viajo muito nessas coisas de mar e tal. E essa poesia: de todo o corpo mar que eu pude navegar, escolho o teu para ancorar. Mais uma. Do Fragmentos? Amuleto. Vasculhou todo o perímetro, centímetro por centímetro atento, com medo de perder detalhes. Admirou e encontrou entre curvas e volúpias suas tatuagens. Onomatopeias de sua boca saíam, ainda que baixas. Exploraram-se até encontrar onde cada um se encaixa. Eram falas pausadas, risadas, mãos famintas. Brincar de ligar os pontos, desbravando suas pintas. Mais? Não vou ler o livro inteiro, gente. Ele é muito curtinho. Não, então fala para nós aquele do... A verdade seja dita? Verdade seja dita. Maria. Tá. Que é aquele nu nu e cru. Não dá. Licença, tá? Sem microfone, rapidinho. Verdade seja dita. Você que não mova sua pica para impor respeito a mim. O seu discurso machista machuca. E a cada palavra falha, corta minhas iguais como navalha. Ninguém merece ser estuprada, violada, violentada. Seja pelo abuso da farda ou por trás de uma muralha. Minha vagina, nossa vagina não é lixão para dispensar as suas tralhas. Canalha. Tanta gente alienada que reproduz esse discurso vazio. E nem adianta dizer que é só no Brasil. Em todos os lugares do mundo, mulheres sofrem com seres sujos que utilizam da força, quando não só, até em grupos, praticando sessões de estupros que ficam sem justiça. Carniça. Os teus restos dos urubus eu não jogaria. Porque animal é bicho sensível. E a
capaz de dar rebuliço no estômago já acostumado com tanto lixo? Até quando teremos que suportar? Mãos querendo nos apalpar. Olha bem pra mim, eu pareço uma fruta. Onde na minha cara tá estampado me chupa que eu não pude perceber? Se seu músculo enrijece quando é dito não, e não é não pra você. E vá procurar outro lugar onde possa meter filhos dessa pátria muito gentil. Enquanto ainda existirem Bolsonaros, Cunhas, eu continuo afirmando: sou filha da luta, da puta, a mesma que aduba esse solo fértil, a mesma que te pariu. Mel, então fala para nós sobre essa produção, né, a sua poesia e essa relação com esse mundo, né, da puta que o pariu, né? Eu queria falar, essa poesia é um negócio muito louco. Em São Paulo tem um movimento chamado Slam, que é uma batalha de poesia, daqui a pouco a gente entra um pouco mais nisso. E a gente resolveu formar uma Copa do Mundo de poesia, onde a gente consegue fazer grupos de até 3 pessoas para batalhar. É um negócio meio doido, o povo lá inventa e a gente vai, apenas. E aí, junto com mais 2 meninas, a gente formou um grupo chamado Degeneradas, que era até para tirar essa questão de gênero, tipo, vamos falar do que a gente quiser. E aí a gente pensou, e aí, que poesia a gente vai fazer, como a gente vai produzir isso junto? E aí o Bolsonaro estava em alta na época, a gente falou, mas a gente tem que falar dele. E foi muito louco, tipo, beleza, vamos falar dele. Demos 5 minutos, eu vomitei, assim. Eu comecei a ler algumas coisas, comecei a ver algumas coisas e falei, é foda. E aí eu acabei fazendo essa poesia. Na verdade, tem outras 2 partes de outras pessoas, né, que a gente fez especificamente para essa batalha. E a gente ganhou. Só era o único time de meninas, tinha mais 4 times de homens, e a gente levou, foi muito legal, assim. Mas essa poesia especificamente veio meio que nesse grito, assim. Mas é uma coisa que eu acho que é muito legal a gente falar, e eu não vejo só na poesia, mas quando qualquer mulher se coloca nas redes para falar sobre esse assunto, o que chove de reaça não está escrito, velho. Não está escrito. Tipo assim, eu tive sorte que diretamente no meu Facebook, no meu e-mail, não chegou nada. Mas, assim, eu soltei o poema porque uma amiga minha falou, põe lá no Facebook. Aí eu fui lá, pus em, 20 minutos, tinha 20 mil visualizações. Eu falei, puta merda, fudeu. Fudeu, daqui a pouco vai aparecer. Começaram a botar foto minha, assim, no site, metade eu e metade Bolsonaro. Poeta, não sei o que lá. Gente, o cara deve estar até atrás de mim daqui a pouco. Porque eu não, sei lá, não imaginei que ia tomar essa dimensão, porque a internet é um negócio que a gente não tem noção. E aí colocaram num site da Fórum, não sei se vocês conhecem, enfim, essa revista, e deu um boom. E choveu um monte de comentários, meus amigos me ligavam e mandavam mensagem. Você tá vendo o que está acontecendo? Não leia os comentários, porque são horríveis, deixa que a gente te defende. E, tipo assim, eu comecei a ler 5, comecei a passar mal, falei, realmente, acho que é melhor eu ficar na minha. Deixa as amigas aí defendendo, porque, nossa, assim, mulheres e homens, enfim, umas coisas muito pesadas que você fala, gente... Eu tenho, né, minha liberdade de expressão também, assim, sabe? É muito complicado. Mas começam a atingir você de uma forma pessoal, assim, eu acho isso muito... A galera viaja muito, sabe? Assim, eu fiquei meio em choque com a recepção dessa poesia. Foi muito bom, porque várias meninas de vários lugares do Brasil me mandaram mensagens, obrigada, porra, que foda, isso foi um grito pra gente e tal. Mas outros também, em compensação, acabaram, assim, comigo, com a minha mãe, com meu pai, com todos os meus antepassados, sabe? Assim, você fala, é foda, né? Como incomoda, então é por isso que a gente tem que continuar, assim, tem que continuar, né? Eu sei que é foda, às vezes a gente ouve umas coisas que deixam a gente meio down, assim, mas alguém tem que fazer e a gente tem que fazer, sabe? Eu acho que o principal. Então, mas seja foda, viu? O caminho é esse, é ser foda. Lá. Resistência. Então, a gente tem o quê? Mais 5 minutos, tá? Para a gente abrir para o debate. Mel, eu encontrei com o Alan da Rosa. Eu te falei sobre isso no seminário de poéticas orais em Porto Alegre. E a gente conversando, ele falou uma questão que ficou bastante forte para mim e que eu vou te colocar, e aí não é uma pergunta, né? É para você falar sobre ela assim da maneira que você achar mais legal e tal. Ele disse para mim o seguinte... que, para o fortalecimento de um movimento poético, social e educativo, a gente precisa conjugar o que é simbólico
e o que é para encher a barriga. O que é estético e o que é o político, né? Isso ficou na minha cabeça assim, né? Como que é isso, né? Quer dizer, é conjugar o que é simbólico e o que é para encher a barriga, né? E depois eu fiz um link com o Leminski, né? Lendo algumas coisas do Leminski, para quem a arte ela é compromissada, combativa e ativa, né? Quando o leitor participa do processo de criação, que é aquilo que a gente tinha falado antes, né? Então, o que ele está querendo dizer é que quando você fala o seu texto, quando você vocaliza o seu texto, né, você está também criando um processo estético, é um trabalho estético também, né, que vai te dar todas as referências daquilo que você sente, que você percebe sobre o que você está fazendo, sobre o que você está criando, né? Então, como é que você realiza esse processo? Assim, como é que ele bate para você, né? Essa relação entre o estético e o político, né? Entre encher a barriga e cuidar do simbólico. Como é que isso chega? Se é possível pensar, mas assim, não é para responder nada, não. É só para pensar, assim, não sei. Fica na nuvem aí, né, para a gente raciocinar. Eu só acho, de repente, legal falar, pensando quando você falou sobre essa questão de encher a barriga, eu acho que é muito engraçado, assim, eu não sei, mas eu acho que nenhum familiar ou minha mãe nunca pensou, minha filha vai ser poeta, que bonito isso, né, vai ganhar dinheiro. Na verdade, não. Ela sempre ficou muito em choque de eu me relacionar com essas questões culturais e esquecer um pouco do trabalho formal, apesar dela entender um pouco isso. Mas eu tenho que acreditar no meu trampo, cada um, independente do corre que faz, seja no rap, seja no reggae, seja em qualquer outro estilo musical, em qualquer outra coisa, a gente tem que acreditar no nosso corre e tentar fortalecer isso. Eu vejo, assim, hoje, graças a Deus, a poesia tem me levado para lugares muito incríveis, conhecido pessoas muito incríveis. Eu posso trocar com pessoas assim que eu jamais teria oportunidade, talvez. Então, eu acho que essa questão também do encher a barriga, eu entendo que a gente tem que vender, você fica, putz, vou lançar um livro, será que vai vender, será que não vai? Mas eu preciso lançar, eu preciso vomitar as coisas que eu tenho, sabe, dentro de mim. Se alguém gostar, bem, se não gostar, amém, não lanço outro, de repente, sabe? Eu acho que a gente tem que se experimentar, mas se não tentar, como que eu vou saber? E eu sinto que assim esse movimento tem me fortalecido para além da questão da poesia. Eu acho que quando a gente se junta num sarau, quando a gente se junta em algum evento cultural, a gente discute outras coisas. Isso abre a mente, expande a mente de outra forma. Poder falar de política, poder falar da questão feminista, poder falar da questão da mulher negra, poder falar da questão da redução da maioridade penal. Tem tantas questões que a gente tem que colocar nesses espaços, que a gente precisa trocar. E se não for aqui, né, dificilmente. Às vezes, na minha família, tem certas coisas que não dá para levar. Você fala, putz, como abrir a mente dessas pessoas? Então, a gente tem que começar por algum lugar. E eu acho que é meio que um mesclar de tudo isso, assim, sabe? Poder estar nesses espaços e absorver todas essas questões. A questão de encher a barriga realmente é uma questão para além, né? Assim, eu acho que são poucas pessoas que hoje em dia conseguem se bancar só da poesia ou só, enfim, da literatura de uma forma geral, pensando nos autores independentes, assim, né? A galera faz 1000 corres para conseguir se garantir. Então, por isso que a gente não para, está em vários eventos, está tentando fazer com que chegue também, porque não adianta só estar lá em São Paulo, no meu aquário ali, sabe, daquela bolha, se eu não puder também compartilhar e trocar com outras pessoas, saber se isso também chega em outros lugares. Então, acho que é um pouco disso tudo. Legal. Então, isso. Obrigadíssima pela conversa. Muito obrigada, muito obrigada. É tanta coisa para falar, né? A gente vai passar para o debate, mas antes eu esqueci de agradecer ao Armazém Literário por esse evento, né? Muito obrigada. O João Bosco, né? A importância desse espaço, né? Que de fato é maravilhoso e vem transformando e vem fazendo coisas muito bonitas, né? Então, muito obrigada ao Armazém Literário e ao João Bosco. E agora a gente então vai abrir para o debate. Tá bom? Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Mel. Obrigado por estar aqui. Boa noite, Dorinha. Eu agradeço. Eu gostaria de te perguntar quem são os seus poetas negros de referência. Eu vi que a Miriam Alves, que é uma poeta nossa de São Paulo, acompanha seu trabalho. A Conceição Evaristo, vi também que acompanha algumas coisas suas. Tem o Cuti, né?
E vi o seu trabalho nos sarais em São Paulo, né, que são muito importantes. Essa poesia que você nos brindou aqui, você impactou a galera lá do sarau, que ficou totalmente em silêncio, né, não deu conta nem de aplaudir. Né? E quem são as pessoas que te influenciam? Massa. Eu quero até... Muito legal isso que ele trouxe. A gente tem um movimento negro que eu sinto assim cada vez mais fortalecido em São Paulo. Isso é muito bom porque a gente se encontra, a gente troca. A gente começa a saber que essas pessoas existem, porque acho que há uns 3 anos atrás eu fui ver o CUT, ver quem é o CUT. Eu falei, o CUT, sabe? Assim, eu fiquei super feliz. Enfim, Cadernos Negros. Mas eu queria até colocar algumas poetas que eu não sei se chega para vocês essa escrita literária de São Paulo, como é que está funcionando, enfim, se vocês estão ligados do que está rolando, mas a gente tem muitas mulheres assim que estão fazendo trabalhos incríveis. Jennifer Nascimento é uma menina do Grajaú que ela é sensacional, mãe, poeta, militante. Ela lançou um livro na verdade no ano passado que foi um livro muito, muito bonito. Elisandra Souza, ela possui um coletivo chamado MGiba, é um coletivo só de mulheres negras. Há 2 anos nós lançamos o Pretextos de Mulheres Negras, que foi um livro que compilou várias poetas de vários estados, inclusive de outras cidades, de outros países, negras, para se juntar mesmo, para fazer uma coletânea, porque quando a gente vai pesquisar mulheres negras na literatura numa biblioteca, às vezes a gente tem dificuldade até de saber quem são essas mulheres, né? Qual é a história delas. Poder Chimamanda, enfim, eu acho que a gente tem que começar a se agregar um pouco mais, mas principalmente do que está vindo agora. Eu sinto as mulheres estão precisando falar, estão precisando ser lidas, estão precisando ser escutadas. Assim, a gente tem poetas incríveis. Falei da Elisandra. A Preta Rara é uma poeta também muito, muito foda. É poeta, é rapper. Nossa, agora eu vou puxar o nome das pessoas, eu tenho uma dificuldade. A Miriam Alves, você já falou, eu pude ter um encontro com ela há pouco tempo, eu fiquei encantada. Raquel Almeida, enfim, se depois vocês quiserem conversar, eu passo os nomes e tal, porque é muita gente, mas a gente tem uma cena literária agora começando a fervescer e muitos livros produzidos, e eu acho que a gente pode começar a trocar um pouco mais disso. E eu também quero receber, porque assim, acho que também chega uma hora que a gente trava e não sabe das coisas novas, ou até de coisas que existiram antes que não chegam para a gente. Então, também, se você tiver dicas para mim, por favor, me passe, porque eu estou aceitando tudo. Acho que a gente precisa estudar e nos ler muito, muito mais. Cadernos Negros, assim, acho que não tem nem o que falar. Quem ainda não pôde acompanhar essa coletânea, por favor, acompanhe. A gente está falando de mulher, mas eu queria citar um cara, Akin Skinte, que ele é uma pessoa muito, muito importante para a nossa cena. Ele fortalece muito, muito, muito mesmo. Então, quem puder procurar também, acho que, por enquanto, são esses nomes. Depois a gente vai trocando mais. Boa noite. Parabéns pelo talento. Acredito que Maria Firmina, Carolina Maria de Jesus, você está aqui hoje. A minha pergunta é o seguinte: você, enquanto mulher negra, sabendo que o índice de violência contra a mulher, enquanto que a mulher negra, o índice sobe, com a mulher branca cai, como você se vê como jovem, mulher negra, nessa nova cena da poesia, da literatura? Outra, mas é mais um pedido, se possível, nos brinde com um poema, uma poesia do seu novo livro. Obrigado. Certo, massa. É muito... Acho que na poesia a gente tenta passar um pouco também dessas questões, até de estatísticas. É muito difícil, assim... A gente tem vários casos que me deixam um pouco agoniadas, e eu nem vou falar de casos distantes, falar de casos próximos a mim, de mulheres que sofrem agressões, de mulheres que, enfim, chegaram ao óbito. Eu entendo que, assim, quando até a Dorinha me perguntou como é que você está indo nas escolas, que poesias que você está levando nessas escolas, e do porquê de eu estar levando essas poesias mais combativas, dessas poesias de empoderamento, eu acho que é justamente para tentar mudar essa chave, assim, sabe? A gente vive numa sociedade que é machista, né? Não adianta eu só conversar com a irmã e fazer ela entender algumas coisas. A gente precisa conversar com os caras. Às vezes eu vou em alguns movimentos feministas, em alguns eventos,
Eu fico chateada quando alguns eles não podem entrar, quando a gente está comentando sobre algumas coisas, porque eu acho que os caras precisam ouvir. Porque se não for a gente que vai falar, quem vai falar? Tipo, como que eles vão trocar? Como é que eles vão tirar as dúvidas deles, tá ligado? Assim, eu acho que a gente precisa trocar. Para além da questão homem e mulher, somos seres humanos, estamos em, enfim, evolução, precisamos aprender. E não adianta todo mundo se tomar de verdade, assim, sabe? Eu acho que falta, às vezes, esses espaços para a gente trocar. Eu sei que tem uma galera que é mais radical. Eu entendo que tem momentos que nós, mulheres, temos, sim, que estar juntas. Mas tem momentos que a gente coloca coisas para debater que vocês precisam ouvir. Sabe, assim, tipo, você não vai falar nada, amigo, mas ouve. Depois, num outro momento, a gente troca uma ideia. E também sentar com os nossos amigos, assim. Tem uns brothers que eles falam, Mel, eu não consigo entender porque é assim, assim, assado. Então, vamos conversar. A gente tem que ter uma paciência, gente, né? Ninguém nasceu sabendo, a gente também está aprendendo, então a gente tem que trocar. E é isso, acho que levar essas poesias que empoderam as meninas nas escolas já é um começo. Eu vejo como os meninos olham para elas no momento que está sendo feita uma poesia, ou quando, sabe, ela se sente assim, um pouco mais com coragem, de repente, depois de ouvir alguma coisa. Eu até comentei com a Dorinha, em algumas escolas que eu fui e fiz uma poesia que fala sobre o respeito da mulher aceitar o seu cabelo, aceitar o seu corpo. Algumas meninas me mandaram mensagens. Depois que você foi na minha escola, eu parei de alisar o cabelo. Eu estou começando a me aceitar. Agora eu entendi. Ai, caiu a ficha, muito obrigado. Os meninos não me zoam mais. Ninguém fala que eu tenho cabelo duro mais aqui na escola. Meu, na moral, chegar a um retorno desse, assim, não dá para, sabe, se quantificar uma coisa dessas. E aí que a gente começa a sentir um pouco a transformação. Eu sei que a gente tem um caminho muito, muito, muito longo, mas... como já disse o Benegão, eu faço minha microparte para que alguma microcoisa no mundo mude, entendeu? Então, a minha intenção é essa, assim. Eu gostaria muito de poder, sei lá, destruir tudo isso, mas, mano, sozinha eu não consigo. Então, a gente tem que ir junto, construir junto, sabe? Para poder, quem sabe, um dia, os nossos filhos viverem numa sociedade melhor. O Benjamin está aí, ó, bonitão. Quem sabe daqui a pouco. Eu acho ótimo que os filhos também, os meninos estejam vindo com essas mulheres feministas, porque daí, sabe, meninas, vamos ensinar esses nossos filhos, vamos conversar com eles, porque, enfim, isso é uma questão que já vem há tempos, a gente precisa conversar. E a poesia, né? Tô vendo que você está com essa cara. Poesia. Vai falar? Tá. Deixa eu falar. A Dorinha fez um pedido aqui, então eu vou... Já que eu citei essa questão da escola, a menina Melanina, que é... Só falou isso. Eu fiz essa poesia depois que eu vi o concurso para a Globeleza no Fantástico. E uma menina disse que o sonho da vida dela era ser a Globeleza. E aquilo me fez, né, dar um tique, assim, virou a chave. Aí eu fiz a menina Melanina. Passou por incertezas, momentos de fraqueza, duvidou-se a beleza nos seus olhos escuros, no seu cabelo encrespado, na sua pele tom noturno, no seu gingado erotizado. Algumas, por comodismo, não se informam e nem vão atrás, para saber da herança que carregam da força de seus ancestrais. Preferem acreditar que o bom da vida é ter um belo corpo e riqueza, e que chegará ao ápice de sua carreira apenas quando se tornar a próxima globeleza. Preta, mulher bonita é que vai à luta, que tem opinião própria e não se assusta quando a milésima pessoa aponta pro teu cabelo e ri, dizendo que ele tá em pé, e a ignorância dessa coitada não a permite ver. Em pé, armado, foda-se, que seja, pra mim, é imponência, porque cabelo de negro não é só resistente, é resistência. Me aceitei quando enveredei, já são 9 anos de cultivo e paciência, e acertei quando neguei esse padrão imposto por uma mídia de uma sociedade que não pensa. Preta, pretinha, não liga pro que dizem essas pessoas e só abaixa a tua cabeça quando for pra colocar coroa. Meu nome é Guimarães Lobo, sou escritor também. Eu queria te pedir permissão para dar uma quebrada. Claro. Na tônica que a gente está levando, que eu acho incrível, mas assim, como bom egoísta que sou, eu vou fazer 2 perguntas de escritor para escritor, de performático para performática. Primeira, o último convidado nosso aqui na Noite Literária foi o Mirizola, também de São Paulo, não sei se você o conhece, é anterior. E uma pergunta que eu fiz a ele é sobre a questão,
mais ainda pelo fato de ele já ter tocado no assunto, que ele não se sente escravo daquilo que produz. Assim, todo escritor, não sei se é o seu caso, vem uma inspiração na madrugada e eu tenho que correr, porque senão, abraço, nunca mais ouvi. E coincidiu do Mirizola ter falado isso, porque eu já estava não vivendo mais isto. Eu estava podendo pensar numa coisa e depois repensar naquela coisa e depois ruminar aquela coisa e então escrever aquela coisa, né? Então eu queria que você respondesse sobre isso, sobre o seu processo de produção, se você se sente escrava da sua intuição, da sua necessidade literária, né, de produzir, ou se você consegue ter esse domínio. A segunda, conhecendo você, desculpa, eu conheci a partir de agora, como rapper, né? Se a poesia falada, ela te impulsionou dentro do seu texto escrito. Tá, legal. Gente, eu não sou rapper. Eu não sei de onde surgiu assim, mas eu trabalho com muitos rappers. Eu sou total da linha de produção, gosto de produção cultural e trabalho com muitos rappers. Mas eu não canto rap, eu não escrevo minhas letras pensando em rap. Apesar de já sentir uma certa cobrança para tentar cair para esse lado, quem sabe um dia, mas eu ainda não me sinto segura para. Então, isso é uma coisa que eu preciso trabalhar dentro de mim. Mas, enfim, só para ficar claro, não adianta botar um beat, pedir para fazer um freestyle, que isso não existe, cara. Não existe mesmo. E eu tenho uma puta dificuldade. Acho que essa questão de ser escravo, não tenho isso. Eu acho que, assim, tem momentos que, de repente, a gente ouve uma palavra ou vê alguma coisa que você fala, meu, e aí vem uma frase, e agora com celular e né, tudo você escreve em qualquer lugar só para não esquecer aquela ideia. E aí depois você vai trabalhar, você vai pensar. Às vezes eu tenho uns tiques assim, mas nunca eu levantei de madrugada para escrever alguma coisa. Até porque meu sono é bem pesado. Eu acho que isso não rola. Às vezes rola de eu sonhar algumas coisas e eu tenho um lance muito louco, um sonho. E aí, alguns sonhos, eu pego algumas frases que me vêm, uns negócios meio doidos, assim, aí eu consigo lembrar, eu escrevo. Mas, assim, essa questão de ser escravo, não. Mas toda vez que eu tenho vontade de escrever, eu escrevo, como também, às vezes, passo muitas secas, assim. Às vezes, nada que eu faço tá bom, nada... Não sei, parece que nada me provocou a ponto de eu querer colocar para fora. Eu não sei, acho que esse é um negócio muito louco, é um processo muito de cada um, como a gente absorve as coisas, né? Eu sou muito de absorver, e de repente me vem um twin, como às vezes vem poesias também, em 5 minutos você faz, você fala, nossa, você psicografa algumas coisas também, né? Depois você lê e você fala, nossa, eu escrevi isso, caramba, não sei se está bom ou se está ruim, mas achei diferente. Enfim, acho que são momentos muito loucos, assim, mas não me sinto escrava. A poesia falada, eu gosto bastante. Eu acho muito legal poder praticar a fala. Pensando nessa questão dos slams, pensando nessa questão eu não sei se vocês conhecem o slam, mas o slam é uma poesia, é uma batalha de poesia que tem muito essa questão da poesia falada. Tem muitos atores trabalhando isso muito bem, porque, né, os caras já vêm também com uma outra bagagem, quebram as pernas. Mas eu acho que é gostoso a gente poder exercitar a fala. Assim. Eu me sinto muito contemplada de poder vir em espaços, de saber que existem saraus. Os saraus são abertos, né, eles são gratuitos. A ideia é que as pessoas vão para ouvir e se sentirem à vontade para que possam falar também. Então, eu acho isso legal. Quanto à questão da recepção, você diz da poesia em geral? Assim? Uhum. Sim, eu acho que existem poesias para serem faladas e poesias para serem lidas. Sim, com certeza. E algumas que eu escrevo, às vezes eu penso especificamente para o slam, por exemplo. Algumas coisas eu falo, não, eu vou trabalhar uma poesia porque eu quero levar ela para o slam, assim, sabe? O que vai acontecer com ela depois eu não sei, mas eu sinto que sobre esse tema e algumas palavras eu preciso falar e colocar nesses espaços. E tem outras poesias que eu sinto que são muito mais internas. Eu tenho muitas inquietações espirituais, por exemplo, e são coisas que eu não costumo declamar. Eu deixo lá escrito. E quem quiser ler, quem quiser entender ou não também, né? Porque cada um é cada um. Acho que a ideia é um pouco essa, assim. Então, eu sou Falcão. Vivo aqui há 28 anos. Já andei por aí afora.
sobre os prazeres terrestres, você e todas essas vontades, todo esse querer enlatado, diga-me como lhe cabe tanto desejo? Onde fica esse compartimento? E quando puder, entre esses teus delírios carnais, me ensina a ser assim liberta. Então, Mel Duarte. Então, tem uma coisa que vem me acompanhando há alguns anos, a Dorinha sabe disso, quando a gente tentou fazer um trabalhinho chamado Cidade Urbana em Verso e Canção. Eu, inclusive, revi esse trabalho recente, apresentei num evento, a releitura desse trabalho, lá tem o seu depoimento, que eu venho pensando na importância, eu sou educador, eu sou da área de geografia, e que eu venho pensando de quanto a gente tem perdido por não se apropriar mais e mais das artes, e muito particularmente aqui da literatura e da poesia, no que tange a se buscar avançar na abertura da sociedade, especialmente da sociedade brasileira, em que tem um povo brasileiro tão sem reconhecimento, tão, de certa forma, dominado pela sociedade branca. Então, eu pergunto, como que você vê, né, principalmente nesse momento tão difícil e que está aflorando violentamente a intolerância, o ódio e tudo mais em função como se diz, da efervescência dos outros segmentos do povo brasileiro, os povos indígenas, os afrodescendentes, né, os segmentos populares de uma maneira geral, as pessoas que têm culturas diferentes em função dessa diversidade de caráter culturais e físicos do Brasil. Como é que você vê a apropriação, a utilização mais e mais, especialmente da poesia, porque a poesia falada também é uma outra forma de poesia, não é? Como é que você vê isso? Eu me animei a falar isso em função do que você acabou de declamar aí, né, citando, inclusive, com muita ênfase, algumas questões postas muito violentamente na sociedade. Era essa questão que eu queria te colocar. Em termos do avanço da sociedade, como é que as culturas, especialmente a poesia, pode nos ajudar? Isso em função da sua experiência. Certo, Falcão, obrigada pela pergunta. Eu acho que, assim, quando a gente vai falar, principalmente de povos indígenas, quando a gente vai falar da mulher preta, a gente sabe que falta espaço. Mas se a gente for falar dos indígenas, da mulher indígena, falta muito mais espaço. Quando eu falo dessa questão de respeito, é respeito mútuo. A gente precisa aprender a respeitar as nossas culturas. A gente precisa aprender a trocar. A gente tem que ir buscar as coisas onde elas acontecem. E eu sinto muita falta disso também. São Paulo é uma cidade que nos consome muito, e às vezes falta tempo de trocar com, por exemplo, ir numa aldeia indígena, que às vezes a gente tem a oportunidade de conseguir estar mais próximo. Eu sinto muito falta desse público em todos os espaços, não tem nem como falar. A poesia, eu vejo ela como uma transformadora. A poesia, ela pode sim transformar, ela pode abrir espaços. Eu acho que a poesia, às vezes, é o gancho para se começar uma discussão, por exemplo, a respeito de apropriação de terras, a respeito da redução, que é um tema que eu também fico batendo na tecla. A gente tem que usar a poesia a nosso favor, assim. Às vezes as pessoas... Antes eu fazia muitos textos eróticos, textos... que tinham, às vezes, até mais essa pegada, e as pessoas perguntavam por que eu gostava, porque eu também gosto de falar isso. Mas também tem um momento que a gente precisa falar sobre outras questões. É isso que você falou, a gente está passando por um momento onde
as pessoas não se respeitam mais, onde a cultura do outro não é valorizada, onde, né, cada um tem a sua certeza. E falta essa questão de procurar, a questão de respeitar o próximo. Cada um foi criado de um jeito, dentro de uma religião, o que quer que seja. E a gente tem, sim, que saber respeitar. E eu vejo o link da poesia muito próximo, principalmente com jovens. Quando a gente começa a falar uma linguagem que às vezes é mais próxima deles, alguns temas ficam mais fáceis de se trabalhar. Porque, enfim, a gente sabe como a escola também ela passa muito rasa sobre muitas questões, principalmente falando da questão afro e da questão indígena. Então, eu sinto esses espaços e esses momentos para a gente poder colocar essas questões também. Eu tenho muita dificuldade, às vezes, em escrever sobre certos casos. Eu tenho uma poesia que fala a respeito dos Kaiowá, por exemplo, mas eu não sei ela de cor. E foi muito difícil para mim escrever essa poesia. Não sei. Mas porque é isso, às vezes eu falo, gente, acontece tanta coisa, mas eu queria estar mais próxima deles para entender, porque próximo da minha cultura eu estou, mas nem sempre eu estou do próximo, e para mim às vezes é difícil conseguir falar a respeito daquilo se eu também não trouxer o conhecimento, se eu também não estudar, se eu também não puder trocar com outras pessoas que sabem, assim. E eu acho que o legal da poesia é a gente conseguir atingir o outro e conseguir poder trocar. Então, às vezes eu não tenho, mas eu tenho. De repente, o senhor tem uma poesia muito interessante que pode me, sabe, abrir minha mente, onde eu posso falar, nossa, preciso falar sobre esse tema, preciso conhecer mais sobre esse nome. Eu acho que a poesia traz referências também, assim como a música, né? Às vezes você ouve um cara cantando rap e fala, gente, você fala, meu, quem é esse cara? Vou procurar, vou pesquisar. E a poesia tem esse mesmo fator, assim, né? De instigar também e fazer a pessoa pesquisar e procurar. Mas agora eu quero focar muito nessa questão da causa indígena que o senhor falou. Eu acho que a gente precisa muito discutir mais e muito levar isso para os espaços, porque é uma cultura que está completamente esquecida e a gente tem que valorizar. A gente tem que valorizar, porque o homem está simplesmente destruindo absolutamente tudo. Assim, eu fico muito chateada com isso e vendo que as crianças também não estão entendendo a questão do meio ambiente. A gente precisa pensar nisso. Assim, eu acho que já passou do tempo da gente conversar sobre certas questões que são emergenciais para o nosso país. Assim. Mel, a gente vai passar agora as 3 últimas perguntas para a Lia. Como é seu nome? Thaís. E para a Larissa. Tá ok? Fechou. Legal. Lia. Mel, é sobre o duelo de poesias que você disse, né, slam. Eu não conheço, eu queria saber um pouquinho mais. Você pode? Olha, a Dorinha é expert nesse assunto. Ela pode falar muito também. Eu vou falar um pouquinho da cena de São Paulo, assim. O slam, eu acho que você pode depois pensar na questão histórica, né? Até se você quiser falar mais. No Brasil mesmo, tá? Eu sei que, se eu não me engano, há 3 ou 4 anos, isso a gente está mandando brasileiros pro slam. Na verdade, o slam é uma batalha de poesias, então não é igual rap, que as pessoas fazem freestyle, por exemplo. Você leva a sua poesia pensada, trabalhada mesmo, assim, tem uma galera que estuda o negócio e vai no dia com sangue nos olhos, sabe, assim, para ganhar. E é muito legal porque isso faz a gente amadurecer muito nessa questão da poesia falada, principalmente. E são poesias de até 3 minutos, então são 3 rodadas eliminatórias. Então, assim, elas vão sendo tiradas por sorteio. Então, vamos supor, temos 10 pessoas, as 10 declamam. Existem pessoas que dão as notas na hora, então a gente escolhe as pessoas na hora para dar as notas. Não vem um jurado, um crivo, sei lá, da Academia de Letras para falar, entendeu? É a galera que está no rolê, pega uma lousinha lá, terminei minha poesia, dá a nota que bateu. Ah, é 4, eu não gostei? É 4. Ah, é 10, pirei, dá 10. E, enfim, a nota mais alta e a menor são cortadas, porque são 5 notas, e aí as 3 medianas são as que ficam. Pensando assim em São Paulo, esse movimento começou a efervescer há uns 2 anos, que eu sinto que pipocou slam em tudo quanto é lugar, porque a galera gosta de uma competição que é um negócio louco, né? Gente, eu fico de cara. Porque sarau tem, mas batalha, assim, o pessoal estuda para fazer o negócio, assim, é muito legal. Incentivador. Incentiva mesmo. Tem uma galera que você vê amadurecendo muito por conta do slam. E aí vão acontecendo em vários lugares da cidade. Todo mês existe um finalista. No final do ano, todos os finalistas competem. Existe o Slam BR, onde cada representante de um slam, então vamos supor, tem 15 slams em São Paulo. No final do ano, esses 15 vão batalhar para sair um representante do Brasil. Legal, temos representante do Brasil. Por quê? Porque acontece um campeonato internacional na França, em Paris, onde vão vários slammers, né, porque tem até um nome próprio para o negócio, que eles vão competir em Paris aí para tentar pegar esse título mundial. E é muito legal porque são pessoas de vários lugares do mundo, assim. Então,
ninguém ganha dinheiro com isso, Como sabe, é? assim, né? Qual a língua, né? Se são Várias lugares, línguas. Várias línguas e com as poesias, tradução isso, e tudo. eles colocam os textos para as pessoas lerem, assim. Mas é muito que às vezes as pessoas perguntam, eu vou ganhar uma grana, nananã. Não, gente, você só, sabe, ele é um puta corre para fazer esse poeta do Brasil ir para lá. Mas o legal é essa troca, a galera volta completamente energizada, completamente mudada, assim, acho que isso é muito legal. O slam, ele, se eu não me engano, ele vem desse movimento do stand-up, né, dessa coisa de falar para o público. Então, o slam tem muito disso, mas, por exemplo, você não pode usar nenhum tipo de artefato, nem acompanhamento musical, é só a fala mesmo e a sua interpretação. E é isso. E vamos... Por isso a comparação com o rap. Porque... Isso, por isso que é batalha de poesia, mas não é Sim. nesse freestyle, assim, é com textos pensados, elaborados. Dorinha, você quer acrescentar alguma coisa do slam? Quando a gente fala Islã, parece que é alguma coisa do islamismo, né? Não tem nada a ver com isso. Nada, né? Não, opa, nada a ver. A palavra é S-L-A-M, que vem do inglês, que significa islamer, que é bater com força, né? Bater violentamente, mas só que bater com palavras, né? Bater poeticamente, né? E falar coisas que te levem a sentir até fisicamente o peso dessas palavras, né? O slam poesie, ele na França, em Paris, porque a minha pesquisa foi sobre o slam, foi em Paris, né? Tive uma bolsa e fui pesquisar lá o slam poesie. E lá é bastante diferente o processo do slam no Brasil, né? Eu estava comentando com a Mel. É bem diferente, mas é isso, a ideia é essa. E o slam e o rap, por exemplo, são coisas muito diferentes em Paris, na França. E é isso assim que é mais ou menos que a Mel falou, com algumas diferenças, que eu acho que aqui não vai dar para aprofundar muito. Tal. Mais ou menos super isso. agradecida. Nossa, obrigada. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Então, de feminazi para feminazi, né? Então, eu queria saber, porque ultimamente a mídia está soltando uma coisa de primavera feminina, que como se a gente estivesse rejuvenescendo o movimento feminista que existe desde o século XVIII. O que você pensa disso? Porque eu particularmente sinto que é um 7-1 todo dia. Se a gente ganha aqui, a gente perde 7 lá. E eu me sinto, sim, muito angustiada em termos disso, porque você trabalha com poesia, eu sou blogueira. Então, eu sou atacada diariamente e tá uma briga e sou xingada e tudo mais. Então, eu penso assim, como você se sente, assim, você, nesses ataques, assim, você pensa assim, eu ganho aqui, mas eu perco 7 ali, todo dia. Como é que é essa luta para você, assim? Primeiro, eu quero te parabenizar, porque ser blogueira... Eu sou daquele tipo de pessoa... Eu uso as redes sociais muito basicamente, eu não aguento ficar entrando em discussão, assim. Eu estou sempre muito na rua, meu trampo é na rua, então eu falo, mano, você tem alguma coisa para discutir comigo? Vamos encostar ali, vamos trocar uma ideia. Não vem trocar ideia comigo no Facebook. Nem sei quem é você que está falando comigo, não estou olhando na sua cara, sei lá, sabe? Tem um monte de agitador da internet daí que colocar a cara mesmo numa marcha, tá lá no meio do movimento, não tá. Então, é foda, assim, acho que você deve receber muitas coisas pesadas, tem que saber filtrar isso, senão eu sei que a gente fica meio, né, assim, é difícil. Essa questão de ganha aqui, perde ali, isso é um fato, mas eu acho que caixa até nessa questão quando eu conversei, assim, que as meninas, o retorno que vem das mulheres. Assim, o retorno que vem positivo. A gente ouve muita merda, realmente vem muitas coisas ruins, mas quando vem um retorno positivo, às vezes ele vem no meio... E sem contar as meninas que às vezes me escrevem histórias só para compartilhar, assim, sabe? Que você fala, gente, caramba, obrigada. Eu não sei nem o que falar, às vezes, para a mulher quando ela me coloca algumas questões, mas eu agradeço muito por ela se sentir confortável em trocar comigo, porque ela viu o texto, ou leu alguma coisa em algum momento e achou que, né, que pode conversar. E isso também serve para a gente conseguir absorver e pensar, certos temas são precisados falar, certas mulheres têm que dar mais voz também, vamos pensar em outras coisas. Eu acho, pensando assim, pelo menos no meu trabalho, eu não sinto que sou tão agredida quando eu estou nos lugares, assim, tudo isso vem muito mais pela internet. Eu acho que falta muita coragem das pessoas virem e trocar uma ideia, porque, se está incomodado, vamos sentar e conversar, sabe? Em nenhum momento eu vou falar não, mas também não dá para ficar querendo causar revolução, né, no computador, assim. Então, eu sei como isso é complicado. Essa questão da primavera das mulheres,
Eu sei que vocês são daqui, mas, por exemplo, em São Paulo, no metrô, agora eles começaram a fazer algumas, eu não sei se você chegou a ver, algumas campanhas pela questão do assédio sexual que acontece. E elas são horríveis, horríveis. Assim, você olha aquilo, você se sente mais assediada ainda. Eu não entendo o que está acontecendo com a sociedade, que eles estão tentando se inserir, mas eles não estão conseguindo. Eles estão fazendo bagulho errado. Em vez de chamar as minas para trocar uma ideia, como fazer, o que agrega para vocês, como vamos melhorar, não. Sei lá, eles têm alguém, que deve ser um cara, que pensa nos bagulho e faz as coisas sem nem consultar, e depois as minas caem de pau, assim, cai de pau mesmo. O que eu acho que é legal é isso. Agora as mulheres também, a gente está se juntando, se conhecendo, né, porque antes era mais difícil também, e formando as redes. Então, às vezes eu vejo, vamos fazer uma intervenção na catraca do metrô, não sei o que lá. Vamos fazer a intervenção. Vamos causar não sei onde está o lugar, porque o parceiro da mina falou um monte de merda pra ela. Vamos causar. A gente tem que começar a estar, assim, fisicamente nos lugares, sabe? Assim, também se impondo. O trabalho da internet, de nós, mulheres, assim, pensando... Depois eu quero que você me passe o blog, até para eu entender como é que é essa comunicação. Mas é essencial. A gente precisa passar informação para as meninas, assim, sabe? Nem sempre todas podem estar na rua, nem sempre todas podem estar na marcha. Mas as informações precisam chegar. E, com certeza, o pessoal está muito para trás, assim. Eu não sei em que momento que eles resolveram acordar para essa questão do feminismo, porque agora nós estamos nos colocando, né, dando a nossa voz, conseguindo ocupar espaços, e agora começa a incomodar, e de repente eles querem colocar a coisa como uma coisa bonita. Apareceram, nem estavam aqui antes, nunca vi, né, como se fosse uma coisa assim. E eu acho que o legal é a gente se reforçar cada vez mais e construir, assim, independente de cidade, independente do lugar, entende? Acho que somos mulheres apenas. Então, a partir daí, a gente já tem muita coisa em comum. E a gente tem que começar a trocar, tem que se mobilizar, sabe? Assim, eu acho que isso é muito, muito, muito necessário. E eu agradeço você pelo seu trabalho, porque eu sei que é foda. Eu acho que é isso, gente. Tem mais uma pergunta. Fala, gata. Bom, boa noite. Boa. Primeiramente, eu queria parabenizar pelo trabalho, sobretudo pelo conteúdo do trabalho, que é excelente, maravilhoso. Nós, mulheres, nos sentimos representadas pelo seu trabalho. Também pela Noite Literária, de trazer, enfim, uma mulher para dialogar com a Noite gente. Literária! Obrigada. De nos representar. Que tragam mais. Cobrem, meninas. Cobrem. Mas a minha pergunta é bem pessoal, porque eu gosto muito de literatura, de poesia. O processo criativo é uma coisa que me inspira muito. E eu gostaria de saber de você o que significa a poesia para você, o que de fato ela traz concretamente como pessoa, o que a poesia consegue expressar para você, o que ela significa. E, por fim, se você pudesse nos agraciar com mais uma poesia, porque eu achei que foi pouco e seria muito bom ter mais uma poesia sua. Tá. É isso. Obrigada. Nossa, essa coisa pessoal, né? Que é poesia. É uma válvula de escape. Eu acho que é isso. Eu sinto a poesia como algo que flui. Às vezes a gente precisa colocar as coisas para fora e cada um tem um jeito. Sei lá, os caras jogam bola, eu escrevo poesia, tem gente que toca um instrumento. Eu não sei, eu acho que o ser humano tem uma necessidade básica de extravasar de alguma forma. E que bom que seja com arte, porque outras pessoas podem contemplar, né? Eu acho que isso que é o legal. E pensando assim, é como ela falou da questão concreta, a poesia fez muita diferença na minha vida. Às vezes eu recebo umas mensagens assim, tipo, a poesia não muda nada. Não sei o que lá, não vai fazer o moleque sair do crime. Eu não sei como ela bate para cada um, sabe? Eu não sei te dizer. Eu já recebi mensagens de meninos que saíram da Fundação Casa pedindo para frequentar os saraus porque foi importante para ele, foi interessante conhecer a poesia. Então, assim, eu não posso dizer que não salva. Eu também não sei da vida dele, mas, poxa, só dele tentar querer conhecer já é, sabe, assim, um caminho a mais. Então, principalmente quando a gente tem a troca com as pessoas nos lugares que não estão esperando a poesia, quando eu vou com o meu coletivo num metrô, num ônibus, num trem, e falo a poesia para pessoas que estão chegando ou saindo do trabalho, num horário de pico, e de repente a gente começa a fazer aquela barulheira e conversar com as pessoas em forma de poesia, o olhar, a troca, ela não tem preço, assim, sabe? De às vezes alguém pegar e falar, obrigada, o que você falou hoje eu precisava ouvir. Pronto, não precisa me pagar. Às vezes a galera quer dar dinheiro, eu não quero dinheiro. Você pode ouvir minha poesia?
você puder ouvir, tá tudo certo. Acho que a gente tem que falar, tem que levar isso para outros espaços e começar a agregar essas pessoas, né? Porque é isso. A gente tem muito essa coisa de poesia, uma coisa chata, só faz quem já está morto, né? Já fez, já está lá. Não, a gente pode fazer, a gente tem que conversar. E ela pode ser contemporânea, a gente pode falar coisas que a gente entenda, sabe? Assim, que te toquem também. E só para elucidar assim, um pouquinho, que eu sei que eu não consegui falar do coletivo, mas, enfim, tem um livro aí também, se alguém quiser conhecer, eu posso falar dele um pouquinho. A ideia é justamente não levar só as nossas poesias, mas a gente tem um monte de poesias dentro da cabeça para levar para as pessoas. Desde Vinícius de Moraes, Clarice Lispector, até a galera que está fazendo poesia hoje, contemporânea, sabe? Vai de soneto à letra do Racionais. Então, assim, a gente tem que trabalhar isso, entender como trabalhar isso, para que as pessoas também se apropriem, sabe? Assim, eu gosto de música, mas odeio poesia. Tem alguma coisa errada aí. Porque você não está entendendo o link do negócio, né? Então, assim, acho que a gente tem que começar a desconstruir algumas coisas da poesia, sabe? Assim, e a nossa tarefa, como principalmente jovens que estão vindo nessa geração, assim, mais preciso gritar, acho que a ideia é essa, conseguir levar a poesia para esses espaços e fazer outros olhos brilharem, assim. Acho que é isso. Até porque o poeta quase sempre é fingidor, né? Exatamente. Bom, a gente então encerra aqui. O poema. Tá. Meu nome é Doce, mas não seguro. Em tempos de guerra, é preciso convocar seu filho. Astuta, siga na labuta. Tá bom, você quer espaço, eu chego pro lado, não precisa de disputa. Sigo a minha intuição. Vozes por vezes sussurram em meus ouvidos. Pois na rua, qualquer movimento suspeito já é identificado como perigo. Quando vejo homens abusando do livre-arbítrio, enquanto irmãs fraquejam, sem ombro além. Nessa selva de pedra, meu teto é de zinco. Sou atleta. Exercito minhas palavras para acertar o seu íntimo. O tanto quanto inquieta quando a vida impõe seus labirintos. Preta, poeta, de rabistinho. Não quero festa cara nem roupa de gala, porque eles gastam em um dia. É um mês sem minha trabalho. Não sou ambiciosa, o meu sonho não é riquezas. Eu quero invadir escolas com histórias negras, pois durante anos fomos silenciadas, amarradas, abusaram das nossas e as convenceram de que não eram nada. Só que a minha geração, a nossa geração não fica mais calada. Hoje minha boca é meu escudo e minha espada. A sociedade não espera pelo revide. Enquanto eles pedem por intervenção militar na hora do levante, não haverá reprise. Pois feminicídio é uma palavra nova que uma classe reacionária nem sabe usar. Mas mesmo assim, estão com cartazes na Avenida Paulista, saem com ela para desfilar. Esse tipo de coisa me causa ânsia de vômito, pois mais de 400 mulheres morrem ao mês, sendo 60% delas negras, só que esses dados sempre são omitidos. O machismo mata todos os dias. Mas quer saber? Foi-se a época em que nos escondíamos, pois hoje já posso avistar. No horizonte, um batalhão de mulheres em punga, prontas para atacar. Agora já é tarde, estamos espalhadas. Temos um legado a retomar. Por hora, 40% de mulheres empoderadas, mas venho para dizer que essa estatística vai mudar. E quando menos esperarem, racistas, machistas, vocês terão que se curvar. Pois é. Então, baixar a cabeça só se for para pôr coroa. Ok. Muito obrigada ao público presente e super forte e com uma energia muito boa. Obrigada à casa, ao armazém. Obrigada, João. Mel. Muito obrigada. Obrigada demais. Presença maravilhosa. Obrigada, gente, Robson. Obrigada. Muito obrigada. E então, vamos para frente com a música. Agora, mais falar alguma coisa? Não, eu quero muito agradecer a energia, a troca de vocês. Obrigada pelas perguntas. Enfim, vou estar por aqui. Quem quiser trocar, conversar, né? Estamos aí. Muito obrigada pelo convite. E o livro. Eu não sou boa para essas coisas. O livro está rodando aí.
Vamos assinar, depois você me entrega lá, a gente assina. Quem puder fortalecer, quem puder olhar também, enfim, para ver o livro, porque ele tem essa questão visual mesmo, vários artistas trabalharam nele. Obrigada, gente. Gratidão mesmo e sigamos na luta e na resistência sempre. Obrigada.